Vamos adorar a Deus nessa noite. Adore a Ele com alegria, com júbilo. Chame todos para adorar conosco. Cante. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, declare: toda língua confessará, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Aleluia. Vem, esta é a hora da adoração. Vem adorar ao Rei. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem adorar. Toda língua confessará o Levante a sua voz e cante. Todo joelho se dobrará, mas aquele que escolher, o tesouro maior terá. Nós cantamos a ti, Deus. Toda língua confessará o Senhor, Todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Aleluia. Vem. Adore a Ele. Renda o seu coração diante dEle agora. Declare que você escolheu a esse Deus. Aleluia. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará, a ti, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Declare baixinho assim, ó. Vem, 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 vem adorar. Vem, aleluia.
Vamos louvar a Deus agora com alegria, com gratidão, com o coração cheio de amor, porque Ele nos ama. Agradeça a Ele por esse amor. Tem ciúme de mim, o teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Cante. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. O amor de Deus é tão grande, é tão alto, tão fundo, não tem fim. Diga, tem ciúme de mim. O teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Todos os dias Ele nos ama. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Declare. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Ele nos ama tanto. Aleluia. Nós somos teus, Senhor. Somos tua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra, o céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Se você crê nesse Deus, você tem a vida eterna. Creia nesse Deus, esse Deus que mandou o Filho dele para nos salvar, como ato incondicional de amor. Declare: me ama, me ama, Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me O apóstolo Paulo disse para que os nossos olhos do coração sejam abertos. Nosso coração fechado não vislumbra a glória de Deus. Quando o nosso coração, os olhos do nosso coração são abertos, nós entendemos um princípio de que dizimar e ofertar é o exercício da mordomia cristã. É a gente devolver para Deus e cuidar dos bens que Deus colocou às nossas mãos. Aqui embaixo vai aparecer um código, basta você acessar ou olhar a conta bancária da igreja para você enviar dízimos e ofertas, e enquanto a gente adora a Deus, você pode muito bem fazer isso, e nós vamos cantar: abra os olhos do meu coração, Senhor. Vamos exaltar a Deus com alegria, porque dizimar tem que ser um ato alegre, né, gente? Um ato de comunhão. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver. Abra os olhos, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 quero te ver. Exaltado no alto, sublime trono, Senhor. Santo, 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 quero te ver.
tocar, quero te abraçar, quero te ver, Senhor, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Cantemos mais uma vez. Quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver. Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre o meu e sobre o teu coração. É uma bênção voltarmos aqui na sala da sua casa, para que juntos possamos celebrar o nome do Senhor. Nós já adoramos a Deus com hinos e cânticos de adoração e louvor, e agora nós damos continuidade à série Família. Estamos pregando uma série de sermões sobre o tema família. E hoje eu tenho um assunto muito importante para compartilhar com você. Espero que você leve toda a sua família para a sala da sua casa, ou que você projete, se é que ainda não fez, no seu televisor, ou no seu smartphone, e juntos nós vamos meditar na palavra de Deus. O nosso tema hoje, ele é muito eloquente, muito relevante para toda a família. Nós vamos falar da necessidade do perdão como a cura das emoções. E eu gostaria que você, aí onde você está, abrisse a palavra de Deus comigo, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 18. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 21 até o versículo de número 35. Mateus 18, do 21 ao 35. Diz assim a palavra de Deus. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés, lhe pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao Senhor tudo o que lhe havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Vamos fazer uma oração? Deixa a palavra de Deus aberta e vamos orar. Nosso Deus, por favor, apliques a Tua palavra no coração da gente. Fala conosco, ó Pai. Quebranta-nos,
Toca-nos, acenda o nosso coração hoje. E que em nome de Jesus possamos ter uma família melhor, depois dessa reflexão, depois da exposição da Tua Palavra. Que o Teu Espírito haja no nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, certa vez eu ouvi C.S. Lewis, num dos seus livros, eu lia o seu livro e ele dizia assim: amar a humanidade é muito fácil, até que se tenha uma pessoa que nós tenhamos que amar. O que ele quer dizer é que amar de uma forma genérica e dizer que nós amamos o mundo inteiro é muito fácil, até que nós tenhamos que nos relacionar com pessoas, e pessoas próximas de nós. Eu quero chamar a sua atenção para que você perceba algo muito importante. Não existe absolutamente ninguém tão próximo de nós como a nossa família, como o seu cônjuge e como os seus filhos. No assunto família, você já aprendeu que não há família tão perfeita que não possa melhorar. Mas eu também quero te dar uma lição de ânimo e coragem. Não há família tão arruinada que também não possa ser curada no poder do nosso Deus. Por que o assunto família é tão relevante? Ele é relevante porque todos nós fazemos parte de uma família. Certamente eu estou falando hoje para um pai, uma mãe, um filho, um avô, um tio, um neto, um bisneto. Toda a sociedade é formada de núcleos familiares, de pessoas que nasceram de famílias. Pensando nisso, desde o momento que nós começamos o matrimônio, o casamento, é muito comum que na nossa relação nós venhamos ferir um ao outro. Ninguém vive no tempo do colorido para sempre. Não é possível nós termos alegria plena num casamento todos os dias da semana. Há momentos que nós vamos ferir muito nosso cônjuge, com palavras, com omissão, até com escárnio e zombaria, por que não? Vai ter situações que nós vamos ferir muito os nossos filhos. E eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Há pessoas dentro da igreja que estão negligenciando a necessidade de cultivarem uma família saudável. Ao longo do ministério, eu já conheci muitos colegas pastores, e eu já me vi nesse cenário, de em muitos momentos da minha trajetória, eu querer cuidar mais dos de fora do que dos de dentro. Quantas vezes eu peguei o meu carro, eu fui na casa de alguém numa madrugada, enquanto os meus filhos estavam dormindo? Quantas vezes eu ouvia mulheres chorosas, machucadas nas suas relações, enquanto em muitos momentos eu mesmo fazia minha esposa chorar? Eu aprendi então que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso da família. Eu aprendi que a família é o meu maior patrimônio e é o seu também. A sua família é o seu maior patrimônio. Você pode subir todos os degraus da faculdade, do conhecimento. Você pode ser um excelente profissional liberal ou de qualquer outra área. Você pode ser uma pessoa que ganhou uma grande herança, uma pessoa abastada, uma pessoa rica. Mas nenhum sucesso na sua vida vai compensar se você perder um dos seus filhos para o mundo. Um dos seus filhos longe do seu Deus, longe da fé, longe do Senhor. Dessa maneira, eu entendi que a minha família é mais importante para mim até mesmo do que a igreja, porque ela é minha primeira igreja. Eu entendi também que os meus filhos são mais importantes do que os meus amigos, e do que as ovelhas que eu cuido, porque eles são as minhas primeiras ovelhas. Os meus filhos são os maiores e melhores discípulos que Deus me deu, para que eu possa cuidar, para que eu possa zelar, para que eu possa amar. Mas é bem verdade que muitas vezes, no relacionamento familiar, nós ferimos e somos feridos. Não há ninguém na sua família, por exemplo, que seja capaz de te ferir como seu cônjuge ou filhos, porque eles te conhecem mais do que qualquer outra pessoa. Da mesma maneira, não há ninguém na sua família capaz de alegrar, de amar, de incentivar,
a sua própria família como você, porque ninguém conhece a sua família como você. Mas hoje eu gostaria de chamar a sua atenção para esse texto tão precioso da palavra de Deus. Um texto que o nosso Senhor Jesus está conversando com o apóstolo Pedro. Pedro, aquele apóstolo intempestivo, líder nato, ele tem uma dúvida. Ele tem uma dúvida sobre graça. Ele tem uma dúvida da quantidade que alguém deve perdoar um outro alguém. E ele faz uma pergunta ingênua ao mestre, mas que tinha tudo a ver com o tempo que ele vivia na história. E a pergunta é: mestre, Senhor, até quantas vezes, se o meu irmão pecar contra mim, eu tenho que dar o perdão até 7 vezes? Pedro está lembrando da lei mosaica, da lei do Antigo Testamento, e Jesus então responde dizendo: não, Pedro, não somente 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Note você que o que Jesus está fazendo aqui não é um número simplesmente que pode ser somado, que pode ser multiplicado, mas o que Jesus está falando para Pedro aqui é de um perdão que deve ser dado sem que a gente conte ou contabilize, é uma figura de linguagem. Jesus está dizendo para Pedro que não só 7 vezes alguém deve perdoar o seu irmão que pecar, mas Jesus está dizendo que mais do que isso, nós devemos perdoar ilimitadamente, infinitamente, da mesma maneira que Deus nos perdoou pelos méritos de Cristo Jesus. Eu sei que esse assunto não é fácil, e talvez eu esteja pregando agora para mulheres que foram traídas pelo seu cônjuge. Talvez eu esteja pregando nesse momento para filhos que foram esquecidos, para maridos que foram machucados, para pais que foram zombados e machucados pelos seus filhos. Eu vim dizer para você hoje que o perdão é o remédio que Deus inventou para a sua felicidade e para a sua cura. O perdão é o tônico para o coração, é alívio para os pés cansados, é bálsamo e refrigério para a alma. Quem não perdoa adoece. Quem não perdoa, como Shakespeare disse, é o mesmo que tomar veneno esperando a morte da outra pessoa. Deixar de perdoar é o mesmo que segurar um carvão em brasas, pronto para jogar no ofensor, só que nunca jogá-lo, mas sair queimado depois de tentar segurar por tanto tempo essa mágoa que machuca, que desfaz, que zomba e que encurrala. Nesse texto que Jesus está falando, ele fala de uma parábola de um rei que tinha um credor que o devia, e ele perdoa aquele credor depois que o credor se humilha. Da mesma maneira, aquele sujeito que devia, o devedor, ele encontra um conservo, mas ele não consegue perdoar assim como o Senhor perdoou. Alguém relata isso para aquele credor, e agora para aquele senhor, dono da dívida, ele o prende e diz que vai ser feito assim, se de coração a gente não perdoar o nosso irmão. Aqui há pelo menos algumas lições que eu quero extrair para você. A primeira verdade, a primeira lição que eu vejo aqui, nessa parábola, é sobre a necessidade de entendermos que todos nós temos uma dívida impagável diante de Deus. Eu queria que você olhasse com uma lente de aumento o tamanho da dívida desse homem. Eu fiz uma conta rápida e eu percebi que o tamanho da dívida desse homem é um cálculo e um valor astronômico. É um valor incalculável. Para que você tenha uma ideia, naqueles dias, um talento equivalia a 35 quilos de ouro. Somado isso, então, nós temos aqui 350 mil quilos de ouro, porque trata-se de uma dívida de 10 mil talentos. Dessa maneira, ninguém seria capaz de dever um outro tanto assim. Nem todos os impostos daquele tempo reunidos poderiam contabilizar tanta dívida, tamanha soma da dívida. Se um trabalhador que naquele tempo ganhava muito pouco para trabalhar,
a quantia de um salário de um trabalhador era no mínimo 1 denário por dia de trabalho. Para que um trabalhador pudesse pagar uma dívida dessas, ele deveria trabalhar cerca de 150 mil anos para poder pagar uma dívida de 10 mil talentos. Jesus aqui está usando essa cifra exagerada para nos ensinar que o tamanho da dívida que eu e você temos para com Deus é impagável. Ainda que você ofereça os seus bens, a sua dívida é impagável. Essa dívida foi adquirida pelo pecado, quando Adão e Eva deliberadamente escolheram o pecado, comendo do fruto proibido. Naquele momento houve uma castração, uma ruptura, uma separação entre o homem e Deus, e toda a sua descendência ficou à margem de Deus, afastada de Deus, longe de Deus. Foi então que Jesus Cristo veio, e isso é o que está registrado nessa parábola. Ainda que o homem fizesse boas obras, ainda que o homem fizesse caridade, ainda que o homem queimasse o seu próprio corpo, como diz o apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, ainda assim, nenhuma obra de caridade, nenhuma boa obra, nenhuma boa ação seriam capazes de saldar a dívida do meu pecado para com Deus, a não ser o sangue do Filho de Deus, derramado na cruz do Calvário, como libação, como quitação completa pelo meu e pelo seu pecado. Por que eu estou dizendo isso a você? Você deve perdoar o seu cônjuge, você deve perdoar o seu filho, o seu pai, exatamente porque Deus te perdoou primeiro. Ainda que a ofensa seja grave, ainda que a dor pareça ter uma face carrancuda, e ainda que seja como um rolo compressor gigante sobre você, ainda que ela seja truculenta, sagaz, você precisa crer que se você perdoar o seu ofensor, você estará fazendo como Deus fez com você, e ainda que a dor seja muito grande, ainda que a dívida pareça muito grande, será infinitamente menor do que a dívida que Deus perdoou, minha e sua, nos méritos da cruz. Mas há uma segunda lição que eu quero destacar. Em segundo lugar, nós somos perdoados por causa da graça de Deus. Há pessoas que pensam que para ir para o céu é só ter uma vida religiosamente correta, é só ter um nome no hall de membros de uma igreja, é só nascer em certa denominação evangélica ou cristã que tudo vai ser resolvido. Há pessoas que pensam que só o fato de serem batizadas já resolveu o problema. Não, minha gente. Não, nós não somos salvos porque temos um nome no hall de membros, nós não somos salvos porque somos filho de crente, nós não somos salvos porque somos caridosos, nós somos salvos pela graça de Deus. Não há nada em mim que Deus possa se alegrar a não ser a graça que Ele opera através de mim. Philip Yancey, o autor do livro Nas Garras da Graça, ilustra muito bem esse ponto. Ele diz assim: não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais do que Ele ama. E da mesma maneira não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos do que Ele ama, nem mais, nem menos. Porque o seu amor por você não se fundamenta nas suas escolhas, nas suas ações e nas suas omissões, mas o seu amor por você se fundamenta nele, e Ele é puro e totalmente amor. Você está sendo convidado a ser salvo pela graça, pelo favor, pelos méritos do único Filho de Deus, cravado no madeiro. Foi lá o local onde Deus pregou o maior sermão de todos, o amor, cravando o seu Filho na cruz do Calvário. O sangue derramado foi a garantia da vida eterna que Ele nos dá. Da mesma maneira, você precisa perdoar alguém da sua família hoje, porque Deus te perdoou com graça. Você precisa agir com graça, com doçura, com amor, com refrigério, com voz que tempera e não afasta, com voz que é um perfume e não um odor, com voz que é a voz que chama das trevas para a luz. Mas em último lugar, eu quero te mostrar algo muito importante. Nós precisamos perdoar, porque quem não perdoa é entregue aos flageladores de plantão. Isso mesmo. O texto fala que quando aquele subgerente, se é que eu posso dizer assim, não perdoou o seu subgerente, não foi perdoado pelo gerente,
Na mesma hora alguém relatou ao patrão, ao senhor, e ele foi preso. E na mesma hora ele passou a ser torturado por carrascos. Aqui eu vejo que quando a gente não perdoa, a gente adoece física, emocional e espiritualmente. A gente vê aqui que o servo perdoado, que não perdoou, foi entregue aos flageladores. Dessa maneira então, reter o perdão é viver numa masmorra, é ser atormentado pelo azorrague da culpa, é alimentar-se de abismo, é navegar o coração na solidão, é envenenar a alma. Quem não perdoa não tem paz, quem não perdoa não pode nem ofertar, quem não perdoa não pode ser perdoado. Minha gente, eu quero terminar minha fala contando a história do beduíno, e talvez vai te ajudar a perdoar a si mesmo, porque tem gente que não perdoa a si mesmo, e perdoar talvez uma ofensa dentro da sua família. O beduíno, na sua realidade, ele tem todo o domínio das suas terras. Dessa maneira, qualquer pessoa para entrar na tenda de um beduíno tem que pedir autorização a ele. Num belo dia, o beduíno estava à porta da sua tenda, olhando para o horizonte, e de lá vem um rapaz correndo, caindo, manquejando, se arrastando, com vestes rasgadas, com vestes sujas, ensanguentado, e ele cai aos pés daquele beduíno. E quase que num suspiro de fase terminal ele diz: socorro, socorro, estenda a minha mão. Foi aí então que o beduíno pediu que levasse ele para dentro da tenda. Quando ele estava dentro da tenda, não tardou para que os soldados viessem com a sua cavalaria, e perguntaram para o beduíno se um moço jovem tinha chegado na sua tenda. Ele disse sim. E eles então falaram as características do moço, e o beduíno disse: sim, ele entrou e está dentro da minha tenda. Naquela mesma hora eles quiseram entrar na tenda para prender o rapaz, e o beduíno disse: não, a lei e o código antigo de Hammurabi me garantem que ninguém pode entrar na minha tenda se eu não convidar. Aquele jovem ouviu lá de dentro, e o pânico e o pavor inundaram o seu coração, pensando: eu vou ser morto. Mas o beduíno não deixou que eles entrassem, até que o capitão disse assim: seu beduíno, nós viemos aqui buscar esse rapaz porque ele tirou a vida de alguém, e ele, no campo, acabou de ceifar a vida do seu filho. Quando ele disse isso, certamente uma dor enorme inundou o coração daquele homem. E com graça, com ternura, com amor, ele disse: ele tirou a vida do meu filho. E o capitão disse: sim, nós viemos fazer a lei e fazer justiça. Então o beduíno disse: se ele tirou a vida do meu filho, deixe que ele fique agora no lugar do meu filho, porque eu o perdoo em nome de Jesus. Minha gente, eu quero convidar vocês a perdoarem agora, independentemente do tamanho da ofensa. Deus ama você. O amor que Deus te amou é incomparável, é grandioso, é graça, é favor, é misericórdia. Eu quero encorajar você a reunir nesse momento toda a sua família e se abraçar com a sua família aí na sala da sua casa, enquanto eu oro com você, logo depois desse cântico que nós vamos ministrar ao seu coração. Chame todos, chame a sua família. Deus quer terminar essa obra que Ele começou. Agora aqui do piano, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Ó Deus, nós cantamos agora que o Senhor precisa nos renovar, isso é verdade. Perdoa, ó Deus, todas as vezes que temos falhado. Pedimos, ó Deus, uma bênção especial para todos que nos veem, nos ouvem. Que cada família seja transformada na força e no poder do Teu Santo Espírito. Dá-nos, ó Deus, condições de superarmos os desafios de mais uma semana. E pedimos, ó Deus, que a Tua mão de poder e graça continue sobre nós, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e que a comunhão do Espírito Santo
estejam inundando todo o teu coração, querido, hoje e até a volta de Jesus. Amém. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor.